Boa tarde, boa noite. A gente não sabe ainda que horário que você vai ver esse vídeo, mas é mais um vídeo que a gente ainda não batizou. Conversa com Dani. Isso, olha lá, quase que a nossa convidada de hoje é a Maria Eduarda Duda, ou Mirada. Mirada, salve de palmas. Hoje a gente tem até uma plateia, que hoje eu não vai mostrar pra vocês, não. Duda, tá na tua primeira exposição aqui na casinha. Queria primeiro, aquela pergunta que não quer calar nunca, né? A gente sempre pergunta quem é a Duda na fila do pão. Eu também não sei. Você estudando de sociologia, conta um pouquinho da sua vida desde o nascimento. Não, mas conta um pouquinho da sua vida. Nascida onde? A pergunta que eu sempre Eu faço. sempre falo, né? Então, eu nasci em Campo Mourão, numa cidade aqui no interior do Paraná. Enfim, meu nome é Maria Eduarda, como já me apresentaram. Eu sou fotógrafa, eu bordo, me meto assim até fazer umas artes de vez em quando. E eu estudo Ciência Política e Sociologia aqui na Unila. Eu vim pra Foz em 2018 e tô aqui desde então, nessa fronteira. E não sei mais o que. A foto, esse gosto pela fotografia, ela vem da onde? Como é que então, surgiu eu comecei, isso? assim, eu tenho fotos minhas, 2 aninhos segurando câmera na mão. Então, assim, acho que veio, foi uma coisa que veio natural, assim, não foi algo que surgiu. Mas, há uns anos atrás, quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a trabalhar com isso. E comecei a trabalhar de uma forma muito comercial, fazendo ensaio, evento, aniversário. Só que, ao mesmo tempo que eu gostava, me sentia bem estando tirando foto, não era exatamente assim, o caminho que eu queria seguir na fotografia. Que você buscava. Que eu buscava, porque eu sentia que era uma coisa muito padronizada, as pessoas esperavam um tipo específico de trabalho. Então, quando eu me mudei de cidade para fazer cursinho antes de entrar na faculdade, eu pensei, bom, vou dar uma pausa, vou acalmar, vou repensar algumas coisas. Porque essa pausa para artista também às vezes é necessária, né? A gente também precisa parar, respirar e botar um pouquinho as coisas em ordem. E aí eu percebi que essa vontade, essa coisa de sempre retratar as coisas do dia a dia, do cotidiano, tinha sumido com esse trabalho. Tipo, foi ficando um pouquinho para trás, porque era muita foto para editar, era final de semana de ensaio, evento. Então eu peguei e parei um pouquinho, respirei e de um tempo pra cá, um caminho assim um pouquinho longo, aí eu tenho me dedicado um pouquinho mais a essas fotos um pouquinho mais artísticas, com mais conceito, focando também em fazer ensaios, retratar pessoas. E nesse meio tempo, junto com enfim, faço Ciência Política e Sociologia porque é um tema que eu gosto. Repete de novo? Legal. Então, eu também comecei a fotografar manifestações. E aí veio uma segunda coisa que eu percebi que na rua eu também conseguia manter o meu estilo, manter um conceito, trazer uma coisa por trás. Então, comecei a fotografar manifestações também, que é uma outra frente, uma outra coisa de trabalho que eu faço. E aí uma coisa foi indo a outra, assim, foi fotografando manifestações, retratando pessoas. E aí eu fui também entendendo e treinando um pouquinho mais o meu olhar. Pra conseguir fazer e chegar no estilo que eu tenho hoje, que é, enfim, retratar coisas do meu dia a dia, retratar plantas, retratar objetos, coisas que... Bordadinho em cima dessa foto. Gente, várias coisas. Acontece, gente, vamos, faz certinho. Você não apareceu ainda. Ela tá numa exposição aqui na Casinha Laranja, que quando ela trouxe, foi um choque, assim, que é muito bonito, né? Da mistura da fotografia com o bordado, que é também uma técnica bem atual, né? Só que é lindo, é muito lindo. Ela tem várias cenas, inclusive, de Foz, né? Tem as cataratas, com essas frases, né? Essas frases vêm da onde? Que eu vi que, inclusive, gente, ela participou. Vamos lá. Ela está participando da 3ª edição do Foguete aqui, com a frase que eu vou ler para vocês. É preciso criatividade na explosão para que não se aproveite nenhuma lasca do velho. Eu acho sensacional. E me conectou muito com o lance do foguete, né, da exposição. Conte pra gente
Quando que começou essa mistura da foto, que você falou que já fotografava desde criança, o bordado veio em que momento e por quê? Assim, Então, Várias coisas. várias coisas. Várias. O bordado também pra mim é uma coisa um pouco afetiva, porque a minha avó bordava, né? Assim, ela hoje em dia já não faz isso e eu meio que cresci também vendo ela bordando, mexendo com linha, ela fazia ponto cruz em toalha, fez quadros de bordado. Então, foi algo assim que eu já tinha um interesse, mas era um olhar curioso de criança de longe, assim. E aí, desde que começou a pandemia, que, enfim, várias coisas aí pra gente se pensar, eu desengavetei essa ideia e essa coisa de querer bordar em papel. Porque Nunca foi bordado no pano? Não. Nunca Sempre, foi. assim, se você me dá um pano e uma agulha, eu não sei nem se eu sei fazer. Sabe, ou como não? E aí eu peguei, enfim, revelei umas fotos, até antes mesmo da pandemia, pra tentar bordar e não tinha passado, assim, de um treino, de um teste, pra ver como é que funcionava essa coisa de bordar em papel e bordar em foto. E aí, logo que começou a pandemia, eu peguei e falei, bom, acho que eu preciso também fazer algo pra ocupar a cabeça, ocupar a mente e também usar a fotografia, que querendo ou não, com a pandemia ficou um pouquinho de lado. E aí eu pensei, bom, então bora tentar fazer com fotos que eu tiro e fui fazendo aos poucos. Esse, inclusive, foi quase um dos primeiros Sucesso, que eu fiz. Sucesso total aqui na casinha. Esse bordado, me vejo em casa. Que lindo. Então foi algo que veio surgindo, assim, e o bordado pra mim na fotografia veio como algo pra complementar algo que eu já fazia também, assim, eu sentia que, assim, essa coisa de bordar e fazer novas formas, novas texturas, novos significados para as fotos, e isso foi um processo muito legal. E eu já não lembro mais as outras coisas que você me perguntou. Já não lembro mais. Das ideias das frases. Elas às vezes surgem, às vezes aparecem. Às vezes eu tiro fotos, esse é um caso, que eu tirei uma foto pensando na frase. Ai, que legal. Minha irmã me pediu esse bordado e ela falou, eu quero uma foto de espelho. Você joga pro universo, vai aí. Então, assim, vai passando por esses processos de ou fotografar pensando na frase, pensando no bordado, fazer uma criação totalmente que, assim, que eu acho que combine, ou também pegar fotos que eu já tirei, que... Essa do foguete, por exemplo, só retornando aqui a historinha do foguete, foi em parceria com o Henrique Balbinot, né? Que a frase é dele, inclusive, né? A poesia dele, a colagem também é dele. E a colagem é dele e tem detalhes que não é tão perceptível, né? Balbinot é teu primo, isso. Meu tio. Meu tio. E essa convivência, né, poeta... Agrega, né? Agrega muito. É muito gostoso, né? Faz parte. Assim, é uma coisa, inclusive, nesses outros trabalhos, a gente fez outras parcerias, essa coisa de colagem e tal, porque é mais fácil quando a gente caminha junto, né? É mais fácil quando a gente vai junto. Minuto de sabedoria aí, com Maria Eduarda Mirada, fotografia, muito pensadora contemporânea. É por isso que funciona, né? É por isso que flui muito, assim, das artes, assim, porque tem essa força também, né? De parceria. Isso é importante. E, assim, várias das frases que eu trago, elas também são ou música, ou frases que surgem, assim, porque... Essa, por exemplo, eu tava passando por um momento que é pra sempre se lembrar de brotar. Foi algo que simplesmente passou aí na minha cabeça. Eu tava numa fase que eu tava muito introspectiva, eu também tava tentando... Foi logo quando vocês me convidaram pra expor na casinha. E aí eu tava muito, assim, nessa coisa de me entender enquanto artista, sabe? Me trazer essa carga e essa momento, identidade. assim, tipo, gente... Ainda tô tendo. Agora, mas a nesse casinha me momento, ajudou bastante. Ai, que legal, que bom. Expor aqui tem sido algo importante para esse trabalho também, de que, assim, é interessante o que eu faço, é legal o que eu faço, dá esse gás de tentar, enfim, construir essa identidade de artista que às vezes a síndrome da impostora bate forte. É a sua primeira exposição? Não é a primeira exposição com Aonde fotografia. você já fez? Eu já expus em Campo Mourão, na minha cidade, já em assim, vários eventos, não vários, mas alguns eventos por lá, tanto pela prefeitura quanto auto-organizado por outras pessoas, até
pela gente mesmo. Gente, a pessoa tem quantos anos? E Pera. tem 23 anos. 23, parece assim que ela vai estar com Tenho 55 23 agora. anos. Na minha contagem já está com 55. Várias expressões. Várias Eu falei, coisas. gente, que isso, Eu já garota? fiz, assim... Cedíssimo, então, teve- começou com Foi, assim, foi aos 16 Uhum. que eu comecei, aí eu fiz uma exposição, assim... E eu com 16 eu não gosto de... Tava na rua. Sorvete seco grudado na cabeça, mas tudo bem, vamos Passando lá. Então, assim, não foi a primeira exposição enquanto fotógrafa, mas com o bordado foi a primeira e foi algo muito recente, porque eu comecei mesmo, assim, de cara a bordar e começar a vender, entender também que isso tem um preço, porque essa é uma das grandes dificuldades também. De acreditar na sua arte, entender que ela vale. Foi assim, de um ano pra cá que começou isso de pensar em começar a vender minha arte e já recebi o convite. Que massa. Então foi algo que, assim, foi uma oportunidade muito bacana, inclusive, muito obrigada. A gente ficou super feliz. Tem que deixar o com essa registro, novidade. né, Cleide, da Mariduar, da Duda ou Mirada Fotografia, ela atende pelos três. Uma pessoa extremamente organizada. Você lembra quando veio, assim, a gente recebeu, a gente não vai falar nada pra algumas nomes pessoas, aí. não vai falar quem foi e quem não foi na fila do pão, mas assim, a Duda, ela teve já ela tem uma visão, até queria te perguntar isso, como é que funciona isso na tua vida? Ela teve uma organização que a gente usou pra todo mundo Mas depois, eu né? acho, eu cheguei à conclusão que ter um tio assim mais velho que já estava no ramo já deu uma Já deu um porque ele punk? também é super organizado. Eu falei, gente, gente. tio bom é dele. Maria, vai Sim, aqui, vai aqui. Isso ajuda, Isso né? ajuda, muito. isso ajuda. O Por ele João, ter o João ele experiência, né? já lançou 5 livros, eu acho. Espero que Inclusive, seja temos 5, aqui na João. casinha. Inclusive, Temos comprem o aqui na livro casinha. dele. 3? 2 ou 3 ali. Isso Tem mesmo. marca-página. Lindo, Ele já lançou lindo. assim, uns 5 livros e alguma dessas, assim, ele me chamou para ajudar a organizar esses eventos de lançamento. Uhum. Então isso também me ajudou a entender um pouquinho essa dinâmica do que é ter que coordenar muitas frentes, muitos artistas e montar uma exposição. E na Então, prática. e na que é muito prática. melhor que É. você. E o que foi muito doideira, porque ele chegou, então vamos fazer isso, vamos fazer uma exposição cultural, vou lançar meu livro, não sei o quê, vamos na Casa da Cultura da minha cidade e bora. Ai, que legal. E então, assim, muito antes de ser convidada para uma exposição, eu também já estava meio que nessa coisa de entender como é que ela queria estar funciona. ali, né? Então, quando eu recebi o convite, eu pensei, bom, preciso me organizar para fazer isso. Olha, porque que a gente maravilha. A gente agradece Você- horrores, né, Cleide? Gente, sério, eu fiquei super feliz assim, que veio uma coisinha tão... geralmente, não vamos falar, não generalizar nem nada, mas assim, essa parte planilha, botar preço, essa parte não glamurosa da arte, que às vezes a gente dá uma penada. Eu vi que você está muito à vontade, assim, com Mas isso, sabe como né? que eu Que vejo ajudou, isso? né? Eu vejo, Muito você se organizar. Eu sempre falo pra Dani que eu vejo isso como um respeito pela sua própria arte. Sim. Porque as pessoas sempre esperam de lá. Não, tem que começar aqui pra você apresentar. que é isso. E é um respeito que você tem que a gente vê e que flui de novo Obrigada. em forma de vendas e tudo mais. Mas eu sinto que é isso também. Se eu não respeitar, se eu não me organizar, eu não posso esperar que o outro se organize ou que o outro respeite aquilo que eu tô levando. Segunda dica de ouro da Maria Eduarda. Mirada. Entendeu? Eu só peguei. É muito difícil, mas É o que faremos, Mas, assim, né? Se você quer ser artista, então é esse preciso, meio é preciso E se tem esse, organizar, é preciso... esse teu sentir artista, assim, qual é a diferença, assim, que você acha que... Cara, tem gente que passa e que demora uma vida para se entender como artista. Como que foi essa tua percepção? Teve aquele momento trufa que você parou e falou, gente, É isso que eu vou vez- fazer. acho que eu quero isso pra mim. Cada vez que vocês me mandam mensagem pedindo reposição de quadros. Era isso que eu tinha que fazer. Meu Deus do céu, eu tô brincando. Mas, assim, eu acho que principalmente respeitar o meu tempo e respeitar os meus processos. Eu acho que antes disso acontecer, eu achava que eu precisava o tempo todo estar produzindo, eu achava que eu precisava o tempo todo estar mostrando pra mim mesma, porque nem era algo que eu divulgava, assim, mostrando pra mim mesma que eu era Você bom. divulgava no Insta só? Não, nem... Sim, assim, logo quando eu comecei demorou um pouquinho, assim, fiz uns testes, mas aí eu fui percebendo que, assim, eu cheguei no resultado que eu queria, assim, logo entendi o que eu queria. Postei umas fotos, vi que as pessoas interagiram, vi que as pessoas gostaram, e aí eu pensei, bom, vou botar
uma pequenininha quantidade de testes que eu tinha feito à venda por um preço muito barato. Hoje em dia, inclusive, várias amigas na época brigaram muito comigo. Falaram, Maria Eduarda, pelo amor de Deus, para de cobrar esse valor. Mas a gente fala que é o termômetro, né? Assim, era isso que eu precisava, assim, eu precisava entender que as pessoas também estavam gostando daquilo que eu estava fazendo. Porque por muitas vezes a gente sai fazendo várias coisas e por medo de mostrar, e por medo de divulgar, e por medo de expor, a gente guarda. E como é que a gente vai saber o nosso processo, a nossa evolução, se a gente também não... tô aprendendo. Mas... É o risco, né? Vai. O risco. Então, assim, logo que eu vendi essas primeiras unidades, assim, eu recebi várias encomendas de outras dessas mesmas que eu tinha postado. Eu fiquei, bom, vamos se organizar e vamos tentar ver o que vai dar nisso aí. E aí exercitando esse tempo todo essa identidade de artista, de entender o meu tempo, de entender o meu processo de criação, de entender que eu preciso me organizar se eu quiser levar isso com a faculdade. Muito bem. Que eu preciso sempre estar... Eu já não sei mais o que eu falo. Você vai paralelo, né? Desculpa. Não, eu queria saber, assim, quais são os... você quer chegar onde, né? Você tem algum projeto futuro? Assim, você me imagina assim, não, eu quero estar aqui. Tem algum... Olha, isso eu te perguntar também era meu... Assim, primeiro tem a faculdade... em relação à faculdade e essa história toda linda. Eu pergunto... Você tem um ponto? Abra seu coração, Maria Eduarda. Meu Deus do céu. Vamos lá. Abrindo o coração. Hoje o programa muda de Meu nome. Deus do céu. Ai, meu Deus. Agora, atenção, família. Vocês estão assistindo. Oi, mãe. Beijo. Então, nossa, Tem um tempo, você tá há quanto tempo na faculdade, tá? eu tô... Assim, com a pandemia eu não faço ideia quanto tempo que eu tô, mas eu tô no 6º semestre, são 8 semestres. Tá. Teoricamente eu teria que me formar no final desse ano, mas com a pandemia tudo Ok. atrasou ano que vem. Tem uma conversa sei o que entre vai as acontecer. duas áreas? Tipo, o que você Eu tá tento. cursando Acho que tem e... problema tento. você falar que você gosta de fotografar Manifestações de manifestações, rua tem a ver e, também. assim, eu consegui trazer e existe um caminho na sociologia que é a sociologia visual, que é interpretar e fazer conhecimento a partir de imagens. Então é algo que, assim, eu gosto bastante. Espero escolher um tema do TCC, inclusive. Olha... Não sei se vou para esse lado ou se vou para outra coisa, mas em algum momento eu quero que interpasse, sim. E já se interpassou, já se encontraram em alguns pontos de, sei lá, professoras pedirem trabalho da qual... da Por liberdade acaso eu tenho as artística, imagens, fanzine. por acaso já estou pronta. Aqui. Mas eu já tive que fazer fanzine numa disciplina com uma professora que super legal. legal, super da hora. Que era sobre gênero e feminismo, então foi algo que eu consegui trazer a arte, consegui trazer o bordado, fotos que eu já tinha fotografado de manifestações, de Marcha das Mulheres. Então foi algo que... E é algo que, assim, o tempo todo eu tento cruzar uma coisa com a outra. Não é sempre que dá, mas... Mas, gente, é fantástico. O caminho sempre tem, se não tiver, você faz o seu próprio, que é a que você já está fazendo. Estou tentando. Que é muito legal. E sobre... Você perguntou daqui a um tempo. Por mais que eu seja uma pessoa muito organizada, eu não me organizo a longo prazo. Mas nem precisa, né? Assim, eu não me organizo a longo prazo. Então, assim, eu não faço ideia de onde eu vou estar pelos próximos tempos. Esteja por aqui. Espero que sim. Essas Esteja na nossa fronteiras, órbita, essas onde é que tá águas, mais? esse ar... Morar na fronteira, Prende aqui. Duda, como é que é? Essa é uma experiência maluca e eu gosto bastante. Sempre, assim, tem vários lugares para explorar, muitos lugares para visitar, sempre muita gente. Um Pegar esse fluxo aqui. de Vai, pessoas... pode falar. de pessoas muito grande. Eu não sei se tem uma foto de Pode foz falar, aí. pode falar. Então, assim, explorar esses lugares, explorar os rios, as trilhas, todas as coisas sempre foi muito legal, assim. E eu acho que esse fluxo de pessoas, esse fluxo de cultura, esse fluxo de arte que tem aqui Riquíssimo, né? é riquíssimo, assim. Então, assim, morar aqui foi algo que pra mim foi muito bom também. Assim, estar em contato com muita gente legal, conhecer muita gente interessante. Então,
E o tio, tudo abraço bom. pro tio. Mandou, Tio, já. obrigada. João e Rodrigo, obrigada pela casa que eu moro. Vamos agradecer todo mundo aqui. Peraí, gente, só um pouquinho. Agora... Muito bom ter o seu tio participando do foguete, você também Isso conhecer foi- um pouquinho mais, né? Foi muito legal. Eu Muito tenho bom. uma última Experiência muito legal. pergunta aqui antes da gente encerrar. Você tem alguma coisa a dizer? As pessoas, você já começou tão nova, você tem algumas pessoas para as pessoas mais novas, tipo, que estão nascendo agora? Você deu uma super dica. As que estão nascendo agora é sensacional. Já Vocês são começar bebês que estão... Não, a pera. sua dica de ouro? Já sua- deu várias, assim, de Já deu, organização, né? que é muito legal. Mas a assim, sua, Mas eu a acho- sua como seu próprio processo que alguém pode aproveitar? de Eu repente? acho que ir com calma. Uhum. Não, assim, Não se atropele. não se atropele, porque a gente às vezes é o nosso pior vilão, a gente às vezes se auto-sabota o tempo todo, a gente vive numa síndrome de impostora de não ser suficiente. Então, sempre com calma, sempre... Vai que dá, assim. Se não der também, Espera que eu vou... Calma, que Fiquei emocionado. motivação coaching. Que horror, tô Emocionado. brincando. Não vai ter edição, depois você se liga. A Duda vai deixar o Mas- arroba. Qual que é o teu arroba? Duda? Arroba mirada.fotografia. Uhum. Me sigam lá, por favor. Às vezes eu não posto muitas coisas lá, mas volta e meia eu apareço. Para com isso, posta sim. Não seja Volta e essa meia eu pessoa. apareço. Mas Era isto? eu acho que é isso. E agradecer também a oportunidade de estar aqui. Como eu falei, também foi algo que me trouxe muita coisa, que me agregou muita coisa. Foi muita gente legal no meio do caminho, no meio de uma que pandemia, massa. da qual a gente também se afastou de muita gente. Então, conhecer novas pessoas por meio da casinha, assim, tem sido muito legal. Espero que continue agregando, seja sempre bem-vinda. A partir dessa obrigada, exposição, é gente. uma porta que não vai se fechar, Exatamente. como todos os artistas. Então, Vai. seja muito bem-vinda. Muito e obrigada. Muito Muito obrigada pela tua agradecida. participação. Eu queria que encerrar essa entrevista aqui com um minuto de sabedoria da Cleis Vidal, que ontem lembrou de uma frase muito importante. Estou fazendo ela repetir Ai, várias meu vezes. Deus do céu. Que é? Eu tô com medo. Qual é? Não une pessoas? Que a vida não une pessoas, ela une propósito. Hein? Segura essa! E Segura venha pra essa! casinha. Gente, obrigada pela companhia aí. Daqui a pouco Obrigada. não, né? Algum tempinho a gente volta. Valeu!